Algumas histórias parecem adormecidas, mas não estão. Elas apenas aguardam que alguém volte a olhar para elas. E quando essas sombras antigas se movem, revelam verdades que ficaram enterradas por décadas. Hoje, você vai conhecer o caso de Gwen Miller, um mistério que começou em 1968 e só encontrou respostas quase meio século depois, graças a detalhes que o tempo tentou apagar. Mas não conseguiu. No amanhecer calmo de 29 de fevereiro de 1968, em Rapid City, Dakota do Sul, uma preocupação começou a crescer entre os colegas de trabalho de Gwen Vivian Miller. Ela era conhecida por sua pontualidade, sua rotina impecável e sua dedicação à profissão. Farmacêutica respeitada, inteligente e querida por todos, Gwen simplesmente não apareceu para trabalhar naquela manhã. E isso, para quem conhecia sua disciplina, era um sinal claro de que algo estava errado. Havia um motivo a mais para essa inquietação. Gwen tinha diabetes, e qualquer ausência inesperada poderia indicar um problema grave. Preocupados, colegas e amigos decidiram ir até sua casa para verificar se ela estava bem. Quando chegaram, encontraram a janela dos fundos quebrada. Não parecia vandalismo juvenil nem casual. A quebra era precisa, localizada, como se alguém soubesse exatamente onde forçar a entrada. A porta foi aberta, e o interior da casa estava estranhamente silencioso. Silencioso demais. Nada parecia revirado. Não havia bagunça nem sinais de destruição. Era como se a rotina de Gwen tivesse seguido normalmente até certo ponto. E depois tudo simplesmente parasse. No quarto, ela estava deitada na cama, com as cobertas sobre o corpo. À primeira vista, parecia que ela apenas estava dormindo. A cena era calma demais, quase cuidadosa demais, como se alguém tivesse tentado disfarçar o que realmente havia acontecido. Mas quando os investigadores aproximaram-se, sabiam que havia algo profundamente errado. E a verdade veio com a autópsia. O que parecia tranquilidade era, na verdade, cruel. A investigação revelou que Gwen Miller teve sua vida interrompida de forma extremamente brutal. Ela apresentava lesões no pescoço e nas costelas, indicando que houve força aplicada contra ela. Também foram identificados indícios de um contato impróprio e não autorizado, confirmados pela análise técnica da época. Esse conjunto de elementos mostrava que alguém entrou em sua casa sem permissão, a surpreendeu em um momento de vulnerabilidade, depois colocou seu corpo na cama como se tentasse suavizar a cena, para dificultar a compreensão do que realmente havia ocorrido. A polícia colheu tudo o que pôde: impressões digitais, fios do cabelo, vestígios biológicos. Suspeitos foram questionados, pessoas próximas foram interrogadas, rotinas foram reviradas, mas nenhuma pista levava a lugar algum. A investigação simplesmente não avançava. A comunidade ficou abalada, mas com o passar dos meses e depois dos anos, o caso esfriou. Tornou-se mais um arquivo armazenado em caixas antigas, em prateleiras empoeiradas, onde mistérios sem solução eram guardados. Gwen Miller parecia destinada a ser mais um nome esquecido entre tantos casos arquivados. Porém, a história ainda não tinha terminado. Décadas depois, em 2014, uma nova abordagem para crimes antigos renovou a esperança de resolver o caso. O departamento responsável por casos arquivados passou a revisitar investigações antigas que poderiam se beneficiar das novas tecnologias, e entre essas caixas esquecidas estava o caso de Gwen. A evidência mais importante de 1968, preservada cuidadosamente, agora poderia ser testada com técnicas de análise genética muito mais avançadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma amostra biológica coletada da cena do crime passou por testes modernos, e um perfil genético completo foi criado. Esse perfil foi então comparado a bancos de dados de genealogia genética, e uma descoberta surpreendente ocorreu. O DNA combinava com familiares de um homem chamado Eugene Carroll Field. Field não era um nome desconhecido para o passado daquela região. Ele havia trabalhado como funcionário de aeroporto na época. Tinha histórico pessoal de comportamento impróprio relatado por ex-esposas, e havia um detalhe ainda mais revelador. Anos antes, em 1963, ele morou em uma casa vizinha à de Gwen Miller. A ligação geográfica, comportamental e genética se encaixava. Para confirmar de forma definitiva, as autoridades obtiveram uma amostra de DNA de um parente direto, um irmão, e o resultado foi incontestável. O autor da morte de Gwen Miller era Eugene Carroll Field. Depois de 46 anos, a identidade finalmente emergia da escuridão. Mas havia um fator final que impediria qualquer julgamento. Eugene Carroll Field havia morrido em 18 de junho de 2009, vítima de um tumor de garganta. Assim, apesar da identificação ser conclusiva, nenhuma ação judicial poderia mais ser tomada. Ainda assim, oficialmente, o caso foi declarado solucionado por meios excepcionais, um termo utilizado quando o autor é identificado, mas não pode ser processado devido à morte. O que permaneceu, no entanto,
foi a sensação de que o tempo não apaga tudo. A justiça pode tardar, mas às vezes encontra caminhos inesperados para se revelar mesmo quando o culpado já não está mais lá para responder pelo que fez. E assim, décadas depois daquela manhã silenciosa de 1968, a verdade finalmente encontrou seu caminho. A sobrinha de Miller, Kay Miller Temple, falou na coletiva de imprensa: "Pensamos em você com frequência e sempre falamos de você quando a família se reúne", disse Miller Temple. Nos últimos anos, descobrimos que seus colegas de trabalho em Rapid City a consideravam uma pessoa tranquila e amigável, e a reconheciam como uma membro respeitada da comunidade de saúde. Soubemos também que você continua presente em seus pensamentos. Descobrimos não o porquê, mas quem, e isso nos basta. O caso de Gwen Miller mostra que algumas histórias podem ficar adormecidas, mas nunca mortas. Cada evidência preservada, cada detalhe aparentemente insignificante, pode ser a chave para revelar o que parecia perdido para sempre. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada caso reaberto traz novas perguntas e algumas respostas que demoraram a vida inteira para aparecer.